debate, trazendo olhares da política sobre o tarifaço de Donald Trump. Para isso, recebemos aqui na nossa programação ao vivo o deputado Márcio Gerri, do PCdoB. Deputado, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. E também o deputado capitão Alberto Neto, do PL. Seja bem-vindo, deputado. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Sempre um prazer estar na CNN. Prazer estar com os dois. Para quem está chegando agora aqui na nossa programação, só algumas regras que a gente coloca aqui no nosso debate para que a conversa flua de uma forma produtiva. Eu e Isabel Mega traremos aqui questões para os senhores, que terão cerca de 3 minutos para a resposta. Quando uma imagem surgir no vídeo, é uma sinalização de conclusão aqui dos argumentos, justamente para que eu não tenha de interrompê-los. E ao final teremos, claro, as últimas considerações. Bem, então vamos ao debate. Trago a primeira pergunta aos senhores. Estamos aqui numa contagem regressiva para a aplicação dessas tarifas de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Antes de apontar aqui solução, eu queria trazer para esse debate os culpados. É possível apontar culpado ou culpados aqui no Brasil para a imposição dessas tarifas aos nossos produtos? Eu começo, então, o nosso debate com o deputado Márcio Gerri, do PCdoB. Meus cumprimentos ao colega deputado capitão Alberto. É claro que está muito evidenciado que há, sim, responsabilidades. Há um verdadeiro ato de vilipêndio à pátria, protagonizado, sobretudo, pelo deputado, até outro dia licenciado, Eduardo Bolsonaro, que está numa missão antipatriótica nos Estados Unidos, buscando sanções contra o nosso país, o que agride de maneira vergonhosa ao nosso país, o que é um atentado à soberania, o que gera prejuízos para a nossa economia e gera prejuízos também para empresas dos Estados Unidos. É algo absolutamente despropositado, uma página com certeza vergonhosa da história do nosso país. Porque veja que o argumento para que se aplique um tarifaço ao Brasil é um argumento de tentativa de coação do sistema de leis do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, uma tentativa de chantagem inaceitável e também, pela voz do próprio Eduardo Bolsonaro, chantagens à Câmara e ao Senado, quando ele diz que o presidente Hugo Mota, o presidente Davi Alcolumbre podem também receber sanções do presidente dos Estados Unidos. Portanto, é lamentável que nós estejamos presenciando tais acontecimentos que prejudicam o Brasil, que mostram realmente uma atitude de traição ao país, de um verdadeiro crime de lesa pátria. É isso que nós estamos precisamente vendo no momento. Eu tenho certeza, e isso também há setores das próprias correntes de apoio ao bolsonarismo que dizem isso, que estão insatisfeitos com essa degradação ao nível, ao ponto de se pedir de um outro país que sancione, que agrida, que interfira em questões do Brasil, um país que tem as suas instituições funcionando plenamente, todas elas. Temos um sistema de justiça que funciona plenamente e no estrito cumprimento do que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil e de todas as leis do país. Portanto, assim, esta responsabilidade é preciso que a gente possa sempre, e esse debate prosseguirá, para que a gente possa identificar exatamente as responsabilidades do bolsonarismo e do Eduardo Bolsonaro. Deputado capitão Alberto Neto, o deputado Márcio Gerri aponta um culpado, o deputado Eduardo Bolsonaro, e queria lhe ouvir. É possível apontar culpado ou culpados para o tarifaço anunciado por Donald Trump? Primeiro, eu quero cumprimentar meu colega Márcio Gerri, dizer que tem 2 culpados. Mas primeiro, tem um culpado que é o Lula, que está governando o nosso país junto com um sindicato de amigos de ditaduras que tem se aproximado cada vez mais de países que estão longe da democracia. Enquanto o mundo todo está fazendo um geopolítico de xadrez, o Lula está servindo de porta-voz para essas ditaduras. Fez uma reunião lá no Rio de Janeiro, nos BRICS, que
questionou a dolarização do comércio internacional. Então, imagina, o maior ativo dos americanos é o dólar. No momento que o Lula encampa um movimento mundial para tirar esse maior ativo dos Estados Unidos, lógico que isso teria consequência. E você deixa muito claro, quando o Lula zomba das democracias, quando ele chega na Argentina, reunião com o presidente da Argentina, ele levanta um cartaz, Cristina Livre. Ele pega o avião da Força Aérea Brasileira, usando o nosso dinheiro, e vai até o Peru buscar uma condenada por corrupção, que faz parte do grupinho dele lá, daqueles escândalos que o Brasil todo já conhece, e traz essa condenada, trazendo asilo político aqui no nosso país. Então fica muito claro que o Lula escolheu um lado, que não é o lado do Brasil. Nós somos do lado da democracia, do livre mercado, do capitalismo. Ele escolheu o lado da ditadura, do socialismo, e servindo de joguete, servindo de porta-voz para esses países. E um outro é o Alexandre de Moraes, que se transformou no primeiro-ministro do Brasil sem ser eleito. Só ver a última decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao IOF, jogando o Congresso na lata do lixo, interferindo até no executivo quando mudou o decreto, prejudicando toda a população brasileira. O ministro Alexandre de Moraes perseguiu empresas americanas, como o X, como o Hubble, é, e isso, lógico, que teria consequências. Nos Estados Unidos, poxa, nós temos um ministro que está perseguindo as empresas americanas, nós temos o presidente do Brasil querendo desdolarizar, se aproximando de ditaduras. Ele criou um artifício, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de colocar tarifas para proteger as empresas americanas. E é isso que o Brasil tinha que estar fazendo, proteger as empresas brasileiras. E, infelizmente, nós temos hoje uma diplomacia de boteco, que hoje o Barão do Rio Branco deve estar se revirando num túmulo com a diplomacia brasileira, que é um verdadeiro lixo nesse momento. Deputados, boa tarde. Isabel Mega, agora aqui de Brasília, falando com vocês. Vamos inverter aqui a ordem. Vamos começar agora com o deputado Capitão Alberto. A gente está acompanhando a ida de uma comitiva de parlamentares brasileiros aos Estados Unidos para tentar conversar com empresários, com especialistas, tentar ter algum tipo de acesso também a parlamentares dos dois partidos nos Estados Unidos. O que vocês esperam dessa ida dessa comitiva, que é bastante heterogênea? Tem gente do PL, tem a ex-ministra Tereza Cristina da Agricultura, temos o líder do PT, temos diversos deputados de diversos segmentos. Essa ida pode produzir algum tipo de efeito, começando com o senhor, deputado Capitão Alberto? Na política, nós dizemos que não existe vácuo de poder. Quando os políticos olham a diplomacia brasileira sendo jogada na lata do lixo, o Lula dizendo que vai resolver o problema do tarifaço, chupando uma jabuticaba, jogando truco, os políticos, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, já que o presidente da República não quer fazer o trabalho lá. E a gente tem uma história linda da diplomacia com o Barão do Rio Branco, uma diplomacia técnica, neutra, bem profissional, e tudo isso está sendo jogado na lata do lixo. Então, apareceu esse vácuo, que a ausência da presidência da República, do Itamaraty, de trabalhar de maneira diplomática e resolver o problema do tarifaço, como a China está fazendo, como a Índia está fazendo, como o México está fazendo, e tem conseguido reverter e reduzir essa tarifa, entrando em um acordo com os Estados Unidos. E o Brasil, infelizmente, está querendo fazer campanha. O Lula quer fazer campanha em cima disso. Parece que eu consigo enxergar que o Lula quer a tragédia no Brasil. Ele quer milhões de desempregos, a economia um verdadeiro caos, para escolher um culpado. O culpado é o Bolsonaro. Pensando nas eleições em 2026. Isso é uma verdadeira tragédia, por isso que no dia 3 nós vamos todos às ruas dizer fora Lula e fora Moraes, porque o Brasil não merece passar por o que está passando nesse momento. Deputado Márcio Gerri, sua resposta, o deputado Capitão Alberto vem numa linha de dizer que o parlamento pode ocupar um certo vácuo de poder, essa é a expressão utilizada por ele. O que o senhor avalia disso? Podemos ter alguma solução construída via comitiva de parlamentares?
Sim. Agora, é preciso a gente dizer claramente que não é um problema hoje diplomático. A atitude do governo dos Estados Unidos é uma atitude unilateral. Há várias tratativas em curso. Não há essa crise diplomática, há um esforço do Brasil sério, concentrado, e há, por imposição, por chantagem, da família Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos exigir do amigo presidente daquele país que agrida o Brasil, que interfira no Brasil, para que haja, por parte do Congresso Nacional, a aprovação de uma lei de anistia absurda, porque todas aquelas pessoas envolvidas com uma tentativa de golpe de Estado no Brasil precisam prestar contas à Justiça e estão fazendo dentro do devido processo legal, com amplo direito de defesa, na mais absoluta normalidade. Depois, querem também que haja no país uma série de ações que são próprias do exercício democrático que o país tem. Portanto, veja só, o presidente Lula, na primeira hora, designou seu vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, que saiu em defesa do nosso país, do estado de São Paulo. Inclusive, é importante assinalar que, no mesmo momento em que, infelizmente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, resolveu declarar-se em apoio ao Trump, contra São Paulo, portanto, contra o Brasil. Então, não é uma questão de vazio diplomático no Brasil. Nossa diplomacia é muito respeitada. Basta ver que senadores dos Estados Unidos condenam a atitude de Trump. Basta ver que o mundo inteiro, vários países de matizes diferentes, de tendências políticas e ideológicas diferentes, se manifestaram contrário a essa intervenção, a esse tarifaço. O tarifaço é um assunto que deveria ter sido tratado de maneira despolitizada. O deputado Alberto Neto, capitão Alberto, por exemplo, ao responder do primeiro bloco, ele tangenciou, porque para ele próprio é inexplicável, eu tenho certeza. Ele tem formação militar, é um militar, eu sei que ele reverencia a pátria, que ele bate continência para a bandeira do Brasil e não para a bandeira dos Estados Unidos. Então tem que fazer realmente uma tentativa de explicação ali tangencialmente, porque não há como defender que um país unilateralmente aplique um tarifário de 50% e numa carta o presidente deste país diga que se trata de uma pauta política de assuntos que são internos do Brasil. O Brasil, repito, está levando a termo um processo jurídico dentro da absoluta normalidade e não pode aceitar que fiquem impunes os que atentaram contra a democracia no 8 de janeiro. Caminhamos para o fim do nosso debate, já o momento para considerações finais, também o nosso agradecimento aos deputados. Começo nesse momento com o Márcio Gerri, do PCdoB. 2 minutos para as últimas considerações. Deputado, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço e, em primeiro lugar, eu sinceramente, do fundo do coração, eu lamento que se protagonize no Brasil essas cenas que eu considero vergonhosas. Um deputado do parlamento brasileiro que vai a um outro país e fica lá de plantão exigindo que esse país agrida o seu próprio país. Uma atitude que só tem uma forma de qualificá-la, uma traição vergonhosa à pátria, um vilipêndio à nação brasileira. Portanto, eu concluo com essa lamentação. E, ao mesmo tempo, destacando a esperança, a convicção de que nós encontraremos caminhos para essa questão do tarifaço em proteção do Brasil, em proteção das empresas brasileiras. Há também prejuízos para as empresas dos Estados Unidos e nós haveremos de encontrar, pela diplomacia saudável e competente que o Brasil tem, caminhos que supere essa quadra gerada pela irresponsabilidade de uma corrente política que deveria ter zelo pelo Brasil e não jamais se colocar contra o nosso país, como essa corrente do bolsonarismo está se posicionando e vai, com certeza, perante a história, ter um julgamento muito severo. E não há como também, jamais, a gente negligenciar, minimizar, naturalizar aquela tentativa vil de um golpe no país que, como agora novamente se atestou, intentava, entre outras coisas, assassinar o presidente eleito, o seu vice-presidente e o então ministro, o presidente do TSE. Eu termino assim para ver e mostrar a gravidade do que se passou em 8 de janeiro e a necessidade de que a gente possa levar a bom termo, dentro da lei, para que sejam punidos os que atentaram contra a democracia. Obrigada, deputado. E passo a palavra agora ao deputado capitão Alberto Neto, também para suas considerações finais e também registro aqui o nosso agradecimento por estar conosco nesse domingo, deputado.
Obrigado, Carol. É sempre um prazer estar na CNN. E eu finalizo deixando uma provocação. Se Lula disse que vai chupar uma jabuticaba para resolver o problema do tarifaço, se ele disse que sabe jogar truque, vai jogar truque com o Trump para resolver o problema do tarifaço, Venezuela acabou de tarifar os produtos brasileiros em até 77%. E nós não vimos nada a respeito disso, mostrando claramente para o Brasil que Lula aplica um governo ideológico, se aproxima das ditaduras, tenta atacar a maior potência mundial, que são os Estados Unidos. E isso teve consequências. Só que quem está pagando a conta disso tudo é o povo brasileiro, da irresponsabilidade do Brasil ser conduzido por essa pessoa que não tem mais condições de governar o Brasil. Então, eu deixo muito claro que nós temos dois culpados, claramente, por esse tarifaço, por esse momento trágico da nossa economia. Os culpados são Lula e Alexandre de Moraes. Lula, por se aproximar de ditadura, se afastar da democracia, de atacar os Estados Unidos, querendo desdolarizar o comércio internacional. Nós temos um culpado que é o Alexandre de Moraes, que ataca empresas americanas, impõe uma falta de liberdade de expressão no país, mostrando que a ditadura da toga está reinando e atrapalhando o comércio americano, atrapalhando as empresas americanas, como o Twitter, como o Hubble, tentando legislar a todo momento, influenciando até nas redes sociais que são americanas, virando as costas para o Congresso Nacional com a decisão do IOF, agora nesse momento, prejudicando o povo brasileiro, impondo mais impostos para os brasileiros pagar. Isso tudo mostra que o Brasil está num momento muito crítico e o resultado foi isso. Infelizmente, milhões de brasileiros vão ter que pagar com desemprego, com produtos, o pão cada vez mais caro. Você vai comprar o pão cada vez mais caro por causa do Lula e por causa do Alexandre de Moraes. A nossa diplomacia, que hoje é uma diplomacia de boteco, está fazendo o nosso ícone, que é o Barão do Rio Branco, se revirar nesse momento no túmulo. Deputado, é sempre importante trazermos aqui os vários olhares da política com relação aos temas de destaque. Mais uma vez, muito obrigada aos dois e um ótimo domingo.